E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Espero que Deus tenha abençoado você, sua família, sua casa. Que Deus continue derramando sobre você graça, paz e comunhão, harmonia, a misericórdia de Deus, as bondades dele possa alcançar a sua vida. Eu quero desde já agradecer a todos que se inscreveram, a todos que visualizaram os vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Obrigadão a todos, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero de alguma forma estar contribuindo com você para a sua vida espiritual, para o seu crescimento diante de Deus, diante do reino de Deus, diante da bondade de Deus, tá bom? Obrigadão mesmo. Aqueles que puderem compartilhar, compartilha para alguém que está do seu lado, para que outras pessoas também juntos venhamos crescer. É claro que não tem só o meu canal, tem outros canais também que transmitem uma mensagem de verdade. Vocês podem estar acompanhando esses outros canais, como por exemplo o Augusto Nicodemos, o Hernandes Lopes, Paulo Júnior, e tem um canal do amigão que você pode estar acompanhando, que é o Emerson Rocha de Almeida. Você acompanha, que é muito bom professor, também trazendo mensagens bacanas. Hoje eu queria meditar um pouco com vocês sobre aquele que é um dos maiores sermões da Bíblia. Muitos dos estudiosos da Bíblia consideram como a maior pregação feita, né, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é equivalente ao Sermão do Antigo Testamento. Assim, quando eu falo que é equivalente, é que o Sermão do Monte é mais ou menos as leis que regem a graça hoje, é mais ou menos aquilo que Cristo estabeleceu para que aqueles que o seguissem caminhassem nessas leis. Você tinha a lei mosaica, né, a Torá, e quando você chega em Mateus, nos evangelhos sinóticos ali, agora Jesus vem dando instrução àqueles que vão os seguirem. E o Sermão do Monte é um desses. O Sermão do Monte ele abrange 3 capítulos de instrução, onde Jesus traz instrução de comportamento, instrução para aqueles que iriam seguir. Por exemplo, você pega hoje, qual é a maior necessidade que o ser humano busca hoje? Todo ser humano busca hoje é a paz e a felicidade. Todo ser humano quer ser feliz, quer ter paz. Mas como é que vai ter essa paz e essa felicidade? Onde é que ela está? Onde é que mora essa felicidade e essa paz? E Jesus, no Sermão do Monte, vem trazendo essa instrução. Eu posso ler com vocês aqui alguns versículos e você pega a sua Bíblia depois em casa, continue fazendo a leitura. Nós vamos postar outros vídeos sobre o Sermão do Monte, mas eu quero fazer uma introdução sobre esse assunto hoje. E vou estar lendo aqui para vocês. Mateus capítulo 5, abra suas Bíblias aí e me acompanhe. Mateus capítulo 5 é o início do Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 e ele se encerra no capítulo 7. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é o Sermão do Monte. E eu vou estar lendo o primeiro versículo que diz assim, ó: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E eu vou ler o versículo 2 também para ficar melhor o entendimento. E ele passou a ensiná-los dizendo... Bom, aqui a gente tem a introdução do Sermão do Monte. O que é a introdução? A introdução é o que a narrativa do texto apresenta, que seria apresentado no decorrer do ensinamento de Jesus. O fato de Jesus ter chegado ao discípulo, ter subido a um lugar mais alto, que na teologia bíblica, né, principalmente no Antigo Testamento e nos dias de Jesus, a teologia bíblica ela apresenta um monte como um lugar da presença de Deus, né? E é claro que isso daí, com o passar do tempo, a gente vai perceber que a presença de Deus está em qualquer lugar, não necessariamente em cima do monte, mas a teologia bíblica apresenta. Então Jesus ele vai para o monte e junto com ele vai os seus discípulos, e ali em cima do monte ele começa a instruir, ele começa a ensinar. O fato do texto dizer que ele, como se ele assentasse, outros textos falam que ele assentou, é porque na cultura judaica, quando o mestre ele se sentava para ensinar, era que dizer que o assunto que ele iria passar era de extrema importância. Era como se ele estivesse dizendo que o assunto que ele ia passar, ele não precisaria de pressa, ele não precisava ter pressa, ele iria passar com calma, com tranquilidade, para que aqueles que estavam em volta dele entendessem o assunto. Então o fato de Jesus subir no monte e assentar-se para ensinar indica que o assunto seria sério. Seria um assunto de extrema importância. Então, ele começa a ensinar os discípulos. E o ensinamento que Jesus vem trazer para os discípulos ali
ele começa ensinando sobre a postura do cristão, o que regia o reino de Deus, para os comportamentos que eram necessários para o reino de Deus, enfim. Ele vem trazendo isso. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade consumista, onde o ser humano, eu até outro dia estava lendo um artigo, não me lembro agora a fonte, mas eu li um artigo que dizia assim, que o ser humano é o único ser que ele trabalha para conquistar seus bens. Ele perde a sua saúde trabalhando para conquistar alguma coisa. E depois ele pega aquilo que ele conquistou para poder conquistar a sua saúde. Ele vende o que ele conquistou para conquistar agora a sua saúde. Então, você vive numa sociedade consumista, você vive numa sociedade onde o prazer, a felicidade é buscada através de uma posição social, de uma posição que geralmente o ser humano ocupa, através dos bens financeiros, enfim, o padrão da sociedade hoje é esse. Esse é o padrão da sociedade. Então, o que Jesus vem trazendo? Jesus vem trazendo o oposto disso. É isso que Jesus vem trazendo no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus vem trazendo o oposto do que o mundo apresenta como um padrão de felicidade, um padrão de uma vida feliz e estabilizada. É isso que o Sermão do Monte vem apresentando. Tá? E eu vou ler somente o primeiro ponto do Sermão do Monte e no próximo vídeo nós continuaremos então o Sermão do Monte, que diz assim, ó, no versículo 3: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Somente eu vou ler esse versículo. Humilde de espírito é aquela pessoa que ela se esvazia de si mesmo para que seja preenchida pelo reino de Deus. Humilde de espírito é aquela pessoa que ela não tem esse coração preenchido do seu ego. Ela é humilde, ela recebe o reino de Deus. E isso é um padrão que é contra o padrão do mundo. O padrão do mundo diz que você tem que ser aquela pessoa esperta, que ser aquela pessoa malandra, aquela pessoa que tira vantagem em cima de tudo, que faz de tudo para galgar uma posição social. E Cristo vem dizendo que não. Que o reino de Deus é para os humildes de espírito. Aquelas pessoas que se esvaziam de si mesmo para alcançar de Deus, para ser preenchido de Deus. Esse é um dos pontos. Nos próximos vídeos nós vamos continuar o Sermão do Monte, que é o maior sermão já pregado pelo maior pregador que foi Jesus Cristo. Então, fica com Deus, guarda essa palavra no seu coração e que você na sua casa possa meditar no Sermão do Monte. Aonde mora a felicidade? Mora nos padrões que Jesus apresentou no Sermão do Monte. Graça e paz a todos.